Sr. Deputado Ferreira de Lemos, do CDS. Senhora Presidente, Excelentíssima Mesa, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Deputados, Senhores Vereadores. Relativamente ao orçamento para 2012 deste Executivo, a primeira observação, após a intervenção na última semana, é que temos mais do mesmo e nada de original. Quando o ano de 2012 anuncia ser o ano mais negro da história da economia nacional, com diminuição de riqueza e de postos de trabalho, famílias sem dinheiro, empresas sem capital e o PIB a recuar 3% a 4%. Nesta Câmara continuam as ilusões da famigerada Carta Estratégica e continua a inversão do processo de planeamento, programação e controle, incluindo o Plano Diretor Municipal, precedido de inúmeros planos de pormenor. Será que Lisboa, entre as oportunidades externas e as ameaças internas, com medidas estratégicas apropriadas e com a sua própria reestruturação, poderá ter um papel determinante na resposta com sucesso a prazo? Deixo a pergunta à Câmara e coloco-a a mim mesmo. Se formos capazes de transformar os riscos e as oportunidades em realizações na afirmação de Lisboa, como foi exemplo o sucesso da candidatura do Fado a Património da Humanidade, que a todos nos uniu e deu alento, neste orçamento e plano não se vislumbra uma ideia ou mesmo uma ação para capitalizar fenómenos nacionais e promover Lisboa turística como uma das melhores capitais do mundo. Continuo a pensar que nas últimas décadas o município evoluiu do presidente Jorge Sampaio, o planificador, para o presidente João Soares, o gastador, Santana Lopes, da Lisboa utópica, mas desejável, do presidente Carmona Rodrigues, o deslocado, para o atual presidente António Costa, o desorientado. Desorientado com a crise, com a situação política, com a sua liderança e, sobretudo, com o seu próprio projeto e percurso político. Reconheço a sua habilidade e experiência, mas com tanta confusão e desorientação, não parece possuir o frio realismo que as circunstâncias extraordinárias exigem, nesta conjuntura que admito não ser nada fácil. Mas se não o demonstrar em Lisboa, onde o irá comprovar? Neste momento, continuam os projetos miríficos a dominar todas as previsões orçamentais, não parecendo credível desta proposta como dotação semelhante à de 2011. Vejamos. Conjuntura económica desfavorável que a Câmara Municipal de Lisboa parece ou ignora na realidade. Fundo imobiliário aberto com colocação no mercado de títulos de participação, alinhamento total dos tempos atuais, com 91 milhões de euros de difícil concretização e nunca antes do quarto trimestre de 2012. Venda da renda em baixa em pau, descontrole pela Câmara, no mínimo, do preço a pagar pelos lisboetas pela água. Antes era uma concessão por prazo determinado. Agora à venda por 105 milhões de euros. Satisfação com o limite imposto de 125% no endividamento, que parece ter eliminado a ideia prioritária de reduzir o endividamento, como tanta vez aqui foi referido. O facto de o Governo ter aumentado o limite não significa que o endividamento diminua. Abstração total das variadas recomendações do Livro Branco sobre o setor empresarial local e dos projetos de lei sobre esta matéria que serão apresentados já nos próximos meses. Silêncio sobre os passivos das empresas municipais que terão que ser consolidadas nas contas do município, pois estão integradas nos respectivos perímetros orçamentais
e controladas pelo Ministério das Finanças, ou seja, sob tutela financeira e administrativa. Será então que a Câmara apresenta uma proposta imposta de extinção, fusão ou absorção, como é recomendado pelo Governo? Pergunto mais uma vez à Câmara e questiono-me a mim próprio. A ausência de um plano de contingência e de real gestão de risco que considere o momento que o país atravessa, que impõe que a administração local faça o mesmo com menos. O tempo é de eficiência com menos custos e menos endividamento. Preocupações e sensibilidades sociais e nada de apoio social aos mais necessitados de Lisboa. Congratulo-me com o plano de emergência social, embora tardio e imposto. Rejeição do dito liberalismo e nada de reformismo, sobretudo no setor empresarial municipal e nas funções da própria Câmara. Necessidade de melhorar a mobilidade em Lisboa e na região metropolitana e nada quanto a propostas para os transportes, que inclua a EML, o metro, a Carris e a CP. Ou seja, pese embora o grau de tecnicismo evidenciado pela senhora vereadora doutora Maria João Mendes, o que ressalta é uma menor atenção no rigor austero que tem que ser aplicado em todos os pelouros da Câmara de Lisboa. Mas para que este rigor com austeridade se concretize, é necessária liderança sem confusão, de objetivos claros a prosseguir por todos os pelouros. É à Câmara que compete decidir, mas terão que demonstrar a capacidade de concretização e esta Assembleia que avaliará da probabilidade de êxito em nome dos munícipes. Para nós, este aspecto não é um detalhe, é essencial e ainda não está demonstrado. Queremos ser parte ativa da solução, mas exigimos realismo e verdade na prossecução das políticas camarárias. Queremos ter a certeza que Lisboa está em condições de sobreviver às inevitáveis vicissitudes que se perfilam na União Europeia. Lisboa tem de cumprir os seus desígnios de capital europeia, competitiva, eficiente e produtiva, com ou sem novo Tratado da União. O contributo da Câmara é necessário para o desenvolvimento económico e para a melhoria de qualidade dos serviços prestados a todos os lisboetas. Os ganhos de eficiência são indispensáveis numa cidade já sobrecarregada de impostos, taxas, preços, quer locais, quer nacionais. A sociedade já não suporta mais e as cidades devem seguir o exemplo da prossecução dos objetivos governamentais. Equilíbrio orçamental, menos endividamento, crescimento económico que permita mais emprego e melhores condições de vida num futuro próximo. Faz um ano que o Sr. Presidente António Costa anunciou que iria reduzir em 2011 o elevado passivo do município. Antecipando a amortização de 318 milhões de euros da dívida estrutural e de receitas de 218 milhões de euros do fundo imobiliário e mais 100 milhões de euros da venda à EPAL da concessão do saneamento. Nada disto se concretizou e agora continuam as mesmas ideias com reduções substanciais nos seus montantes. Apesar de tudo isto, voltam a retomar a ideia de criação de uma rede de eletrorápidos e veículos elétricos lentos. Tanta inovação e tão pouca imaginação. Para terminar, gostaria de fazer uma pequena referência às reservas colocadas pelos auditores ao relatório do primeiro semestre. Relativamente ao endividamento, o trabalho efetuado não permite validar integralmente o montante reportado do endividamento. Razões: poucas respostas obtidas à circularização de saldos de terceiros, com uma diferença de quase 5 milhões de euros. Não foi devidamente aplicado o princípio de especialização dos exercícios, quer no que se refere aos custos, quer no que se refere aos proveitos. Está registado como ativo um montante de 32,1 milhões de euros, obras coercivas que não se encontram debitadas. O município registra os impostos municipais
em função das notas de cobrança da DGCR, devendo as mesmas ser registadas em função do momento em que marca o direito a recebimento. As dívidas de clientes de cobrança duvidosa, que atingem mais de 100 milhões de euros, já possuem antiguidade muito significativa. Não há informação do Gabinete Jurídico relativa aos processos interpostos contra o município. Não há mapa semestral de conciliação de saldos com empresas municipais. Relativamente às demonstrações financeiras, o município não preparou o anexo às demonstrações financeiras, peça indispensável à sua total compreensão técnica. Não foi aplicado na totalidade o princípio da especialização de exercícios. Não se encontra concluído o inventário do património municipal, nem tampouco foi possível obter a valorização das obras em curso e respectivas amortizações. Não foram registados todos os compromissos que transitaram de anos anteriores. Não foi ainda possível proceder a uma apreciação sobre a evolução do endividamento e respectivo efeito a curto e longo prazo. Demasiadas reservas, Sr. Presidente, para que não seja com urgência esclarecido desta Câmara todas estas reservas colocadas pelos auditores no final do primeiro semestre. Disse. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.